Meus queridos alunos, mais uma vez com você, professor André Luiz, trazendo com vocês conhecimentos na área de filosofia. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesta aula maravilhosa, tentando contribuir com vocês. Quero que os senhores aproveitem o máximo possível, mas, para isso, eu quero que os senhores evitem a dispersão. Então, vamos formar o foco, legal? Para isso, você tem que sentar direitinho, pegar o material, entendeu? Fazer tudo aquilo que é necessário. Assim a gente vai evitar uma determinada problemática que possa aparecer, a gente perder ali na condição de identificar aquilo que é importante, de trazer aquilo que é importante, de condicionar aquilo que para a gente vai ser fundamental dentro do conteúdo que nós vamos abordar, ok? Então eu quero que você se organize, eu quero que você formule de forma autônoma a sua condição de estudo, e isso é fundamental, você precisa ter esta disciplina, obviamente, ok? Outra coisa fundamental que eu quero pedir a você é que você compartilhe os nossos conteúdos, tá? A plataforma Gonçalves Dias está aqui para ser degustada, observada e até mesmo ali, olha, sendo alvo de pesquisa. Olha que coisa bacana, nós temos conteúdos teóricos, nós temos exercícios de todas as disciplinas, nós temos aulas de aprofundamento, nós temos aulas que servem para você tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio e algumas até para o ensino superior, ok? Então, manda o link para um colega, veja um colega seu que está em dificuldade, e aí contribua com ele. Isso não vai de forma nenhuma tirar uma vaga sua ou deixar você uma pessoa pior. Pelo contrário, vai ajudar você. Com toda certeza, quem compartilha, constrói conhecimento. Porque conhecimento, quando é só para um, ele é segredo. Ele não é conhecimento. Perfeito? Vamos lá? Pegou essa para ti? Então, vamos ver aqui o que nós temos preparado, o que a plataforma Gonçalves Dias, nessa preparação para o PAS e o ENEM, e o ENEM trouxe para a gente, né? Olha que coisa legal, a plataforma Gonçalves Dias preocupado com você. Nascimento da lógica. A lógica famosa, né? Claro que nós temos o logos, a razão. A lógica, ela vem dentro de toda essa arquitetura dessa racionalidade, o logos. O nascimento da lógica, a lógica aristotélica, que é a lógica clássica, e a lógica moderna. São lógicas diferenciadas, mas principalmente a lógica aristotélica, ela tem ali uma saída muito grande em provas, então fique muito atento a ela, correto? Chamo de princípio de demonstração as convicções comuns das quais todos partem para demonstrar. Por exemplo, que todas as coisas devem ser afirmadas ou negadas, e que é impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Aristóteles, na Metafísica. Em sua Metafísica, Aristóteles apresenta um conjunto de princípios lógicos metafísicos que ordenam a realidade e nosso conhecimento acerca dela. Dentre elas está o princípio de não contradição. Esse princípio de não contradição está onde? Em que alternativa eu tenho? Como identificá-lo? Indica que as afirmações contraditórias são lógicas? Não, não é. São e metafisicamente aceitáveis? Também não, pois a contradição faz parte da realidade. Não, ele está evitando justamente a contradição. Letra B, estabelece que é possível que as coisas tenham tais e tais características, não as tenham ao mesmo tempo? Não. Ter e não ter juntos? Não tem nem lógica isso. Afirma que é impossível que as coisas tenham tais e tais características, não as tenham ao mesmo tempo sobre as mesmas circunstâncias. Aí sim. As coisas tenham tais características e em tais circunstâncias elas têm que ter as mesmas, claro, se eu recondicionar a mesma circunstância. Agora, elas não podem ter as determinadas características e nas mesmas condições não tê-las. Bom, a letra C, ela está bem de acordo. É normativo ou moral, portanto deve ser rejeitado ou com antimetafísico. Pense numa coisa difícil, esquisita isso aqui, viu? Está completamente fora. A ética das virtudes de Aristóteles, então, afirma que tudo é possível e é relativo. Ele não é um sofista. Então, vejam só. Se eu digo que uma determinada coisa tem determinadas características
em uma determinada condição, e aí eu tenho esta mesma coisa nas mesmas condições, ela deve ter as mesmas características. Então, é impossível uma coisa ter características numa determinada condição e nesta mesma condição, esta mesma coisa ter características diferentes. A única alternativa que eu tenho que fala sobre isso é a letra C, ok? Então você, claro, vai assinalar aí a letra C de casa. Marque para você letra C, correto? A lógica, ela vai organizar o nosso raciocínio. Se eu estou seguindo uma linha de pensamento, eu preciso manter esta linha. Se eu afirmo determinadas coisas em determinadas condições, eu preciso manter se essas coisas forem as mesmas e se essas condições forem as mesmas. Tá? Para que eu não tenha a contradição, eu não posso dizer duas coisas diferentes em condições iguais para as mesmas coisas, correto? Então, coisas iguais, características iguais. 2, da premissa. Vamos ter atenção com esse negócio aqui, que esse negócio é interessante. Se estudo filosofia, então gosto de ler. É logicamente correto tirar a seguinte conclusão. Vamos lá. Gosto de ler, portanto, não estudo filosofia? Não é assim. Se estudo filosofia, tem gosto de ler. Como é que eu gosto de ler e não estudo filosofia? Está logicamente aqui inadequado. Tá? Essa inferência, essa conclusão não pode ser tirada. Porque não é isso que está dito aqui dentro deste enunciado. Não estudo filosofia, mas gosto de ler. Se estudo filosofia, não pode. Se eu estudo filosofia, então eu gosto de ler. Eu não estudo filosofia, o certo seria dizer que eu não gosto de ler, né? Quebra a lógica. Porque se eu poderia vir pelo inverso. Claro, eu poderia ir pela fórmula como está escrito. Se estudo filosofia, então gosto de ler. Mas eu posso inverter. Se eu não estudo filosofia, então eu não gosto de ler. Aí perceba que aqui está um não só de um lado, no outro não está presente, então está inadequado. Letra C, não gosto de ler, logo não estudo filosofia. Agora sim, nós temos uma coisa melhor. Que aí vai dizer o mesmo que está aqui, só que no sentido inverso. Uma forma diferenciada, ok? A letra C apresenta algo que tem um sentido lógico. Estudo filosofia, logo gosto de escrever. Não tem nem escrever aqui na jogada, tu está percebendo? Letra E, não gosto da filosofia. E o que ele fez com ler aqui? Faltou, né? Difícil a gente lidar aqui com essa proposição, com esta alternativa, com este enunciado. Então, o enunciado que traz alguma coisa aí dentro de uma lógica estabelecida, que a gente possa ali, né, assinalar, só pode ser a letra C de casa. A letra C de casa, ela consegue trazer para a gente algo que consigamos, assim, digerir, que consigamos ali instituir como uma validade para o conhecimento a partir das regras, diretrizes e leis da lógica, obviamente, tá? Traçadas também aí, né, por vários autores, principalmente o nosso querido Aristóteles, na lógica clássica dentro da argumentação. Então aqui, nós não temos outra alternativa, a não ser a letra C para assinalar. Então, marque para você a letra C, correto? Perfeito? Vamos lá. Aristóteles, o grande estagirista, vale lembrar a vocês que Aristóteles ele não nasce em Atenas, né? Ele nasce na Macedônia. Ele é filho do médico Nicômaco. E o médico Nicômaco acompanha a corte de Filipe II, né? Ele é ali uma pessoa que está fora do mundo da Hélade. Ele vem até Atenas estudar depois, tá? Por isso que eles colocam aqui o estagirista, aí você não vai olhar estagira lá na Hélade, vai ver lá na Macedônia. Afirmou que o desejo de saber é inato do homem, constituindo o princípio das ciências. Este desejo conduz necessariamente a um ordenamento da ideia, do juízo e do raciocínio para atingir o conhecimento da verdade. O ordenamento lógico. Olha só, isso aqui é importante. A retórica, a arte de você argumentar, quer seja pela fala ou pela escrita. A retórica,
tá? Ela passou a ser utilizada pelos sofistas de uma forma, digamos assim, relativista. Quando chega o método dialético, Sócrates, método dialético, Platão, método dialético, a retórica também é utilizada, só que agora ela tem um logos mais forte. Mas ainda guarda, né, umas inadequações. Então Aristóteles vai fazer a organização lógica. Ele vai enquadrar tudo naquilo que ele considera como fundamental para o desenvolvimento de uma argumentação consistente. Então, o ordenamento lógico conduz ao alvo que nos atrai, a verdade. Daí a importância da lógica, a ciência normativa, que estabelece os princípios de um raciocínio certo. Então aqui nós já temos até um conceito para a lógica, ciência que orienta o raciocínio, correto? Beleza. Para Aristóteles, segundo Aristóteles, né, a lógica se divide em lógica clássica. Lógica clássica é o nome da lógica dele toda, tá? Lógica intuitiva, piorou, tá? Não vai vingar esse negócio. Lógica analítica, horrível. Dialética, Senhor, tenha piedade. Lembrando a vocês uma coisa interessante, a dialética de Sócrates é uma coisa, ironia e maêutica geralmente vocês conhecem. A dialética de Platão é dialética ascendente e descendente, embora o mesmo nome, mas a configuração é diferente. Mas Aristóteles não é bebido por esta dialética. Lógica simbólica e lógica matemática. Lógica simbólica e lógica matemática. Não é bem isso que nós estamos esperando, a lógica simbólica, né? Lógica formal a menor e lógica material maior. Aqui é realmente algo que é referido na obra de Aristóteles. Não é obrigatoriamente dividido assim, gente, mas existe essa referência. Pelo menos encontramos algo que lá no Organon, que é a obra de Aristóteles, que vai tratar também sobre isso, na metafísica também, um pouquinho na física. Pelo menos aqui tem algo que é referido na obra, né? Encontramos alguma coisa. Lógica difusa, lógica interior, piorou. Então, meus amores, a única alternativa aqui que nós reconhecemos que tem assim, uma referência em Aristóteles, mas que necessariamente não é obrigatoriamente assim, é o que tem na letra D. Tá? Letra D de dado é a nossa alternativa que é mais aprazível. Então, assinale para vocês a letra D nesta terceira questão, correto? Perfeito? Está acompanhando direitinho? Vamos lá, que o professor aqui está, né, trazendo várias condições para a gente poder pensar, repensar e refletir. Nós temos uma questão aqui muito legal, muito bacana, sobre a nossa condição aqui dos princípios da lógica. Aristóteles ele vai, como grande sistematizador da filosofia, né, e da linguagem do conhecimento da ciência, vai trazer o que a gente chama de princípios da lógica, princípio de identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído, certo? Então Aristóteles estabeleceu na sua lógica, ou sua lógica, sobre alguns princípios percebidos por intuição e que são anteriores a qualquer raciocínio, devendo servir de base para toda argumentação científica. Esses princípios são, aí nós sabemos que são os 3 princípios, né, que eu já citei a vocês. Vamos lá, identidade, não contradição, terceiro excluído. Letra A, identidade, sim, não contradição, certo, terceiro excluído também. A letra A, possivelmente a nossa resposta, né? Identidade de contradição, não, já está errada a letra B, tá vendo? Então confirmamos a letra A. Letra C, de tese, antítese e síntese. Isso aqui é a dialética hegeliana e marxista. Não pode ser isso. Letra D, de salto qualitativo, interpretação dos opostos. Nossa, gente, que coisa, que novela isso aqui. Não faz nem o menor sentido. Está distante daquilo que nós já enunciamos. Letra E, proposição, silogismo e verdade. Esses são os 3 princípios da lógica? Não parece. De todas as alternativas aqui, fazer um trocadilho, a única alternativa que nós temos
é assinalar a letra A, que tem descritamente os princípios que Aristóteles nomeou na sua obra. Então, você vai assinalar na letra A, tá? Marque para você como resposta desta quarta questão a letra A para vocês, correto? Perfeito? Aristóteles, como grande sistematizador da lógica, ele desenvolve os conceitos básicos dela. Então, tomemos muito cuidado com a lógica clássica, a lógica aristotélica. Ela, enquanto teoria de argumentação, ela é fundamental para vocês até na língua portuguesa, tá? Então, tomemos muito cuidado e façam uma pesquisa. Nós temos aula aqui na plataforma Gonçalves Dias sobre isso. Então, vá lá na plataforma Gonçalves Dias e dá uma olhadinha na aula sobre lógica, correto? Conto com a autonomia de vocês e a participação, o empenho de vocês, a dedicação também. Perfeito? Perfeito? Perfeito. Vamos fazer aqui outra questão. O filósofo pré-socrático Parmênides de Eleia afirmava que o ser é e o não ser não é. Lógico. E Zenão construiu seus paradoxos, pois por essa afirmação, eles foram considerados pelos filósofos posteriores de que forma? Qual é a formulação? Qual é a alcunha? Qual é ali o rótulo que eles foram, construindo? Pai do ceticismo do epicurismo. Bom, o ceticismo é uma teoria helenística, o epicurismo é outra ética helenística. Então, os dois aqui são pré-socráticos. O helenismo é no final da filosofia antiga. Esse aqui é o pré-socrático, é o começo. Ficou distante, gente. Fundadores da metafísica e da lógica. Bom, aqui eu tenho até uma proposição adequada, né? Porque eu tenho ali a metafísica, o ser, e a lógica, Zenão, com seus paradoxos. Ele também fala um pouco, ele começa uma reflexão, ele tem uma certa descrição de alguns elementos lógicos, né? Faz mais sentido do que ceticismo e epicurismo, com toda certeza. O fundador da sofística forçou a barra. Um dos sofistas mais conhecidos, como Protágoras, né? Não está aqui, nem Górgias, por exemplo, Hiparco. Iniciador do método dialético, agora aqui foi longe, porque Sócrates, não? Ele tem dentro dele fortemente a dialética. E aqui nós temos Parmênides e Zenão. O filósofo do absurdo, assim, se a gente for levar em conta esse termo dentro da filosofia, ele pertence ao inigualável Albert Camus. Eu não tenho ele aqui enquanto existencialista, nós estamos nos pré-socráticos, e está lá no começo, o existencialismo já está bem para cá, perto da gente. Então está longe. Filósofo da dialética, aí você pode pegar Sócrates, Platão, Hegel, Marx. No caso aqui, nós não temos esses atores, né, essas personagens, nós temos aqui os pré-socráticos como filósofos da physis, os pré-socráticos como aqueles que buscam a origem do cosmos. E aí, como esses dois pré-socráticos, o primeiro é Parmênides, e ele trata de uma ontologia, eles até comparam com Heráclito, que são pensamentos aí que estão em elementos diferenciados. Parmênides fala do ser. Bom, é interessante falar da metafísica nele, do ser. E Zenão, como ele vai construir muitos paradoxos, então é de bom tamanho. É interessante atribuir a ele também a participação própria do pensamento lógico. Então, meus amores, aqui nós não temos outra opção. Nós temos de marcar a letra B de bola. Tá? Então, de acordo com esses dois autores que nós temos, a letra B de bola, dentre as alternativas, é a que melhor vai preencher a nossa expectativa em relação aos nossos autores. Tá? Então, eu convido vocês realmente a assinalarem aí, marquem para os senhores, tá? A letra B de bola.
E aí, professor André vai deixando vocês, mais uma vez com essa palavra de motivação. Nós fizemos muitos exercícios aqui bacana. Volte quantas vezes quiser e conte com a nossa sempre disposição. Forte abraço, um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês alguns conhecimentos nesta área que é a filosofia, que contribui tanto com vocês, tanto interdisciplinarmente como transversalmente, e pode levá-los, na verdade, a compreender muito da vida, do qual o cotidiano nós temos, ou até mesmo fazer as grandes reflexões da nossa própria consciência, mergulhar dentro do seu interior, vasculhar aquilo que é necessário. Mas nós temos aqui hoje um conteúdo muito legal, um conteúdo que você vai aproveitar bastante, um conteúdo que vai trazer até você muita coisa interessante para os vestibulares. E aí, olha, a Enem, o EMA, na verdade, todas as bancas de concurso, todos os vestibulares, todas as provas que você vai fazer, você vai aproveitar este conteúdo agora. Ele pode ser direto ou, na verdade, indireto. O que significa isso, professor? Você pode encontrar diretamente ele na prova ou pode usá-lo indiretamente no raciocínio a partir do momento em que você tenta encontrar as respostas. Mas não é só isso, não. O conteúdo que aqui está, ele é específico para você também escrever textos, que vai tratar da argumentação. Olha que coisa bacana. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da argumentação e da lógica. Olha só que coisa legal. Este conteúdo, ele facilita muito a vida de você que quer escrever, de você que quer construir pensamentos muito mais sistemáticos, ou seja, organizados, certo? Então vamos acompanhar aqui, porque nós temos dentro da argumentação algumas construções dos silogismos, claro. Nós sabemos que Aristóteles, por exemplo, é o nosso grande construtor da sistematização da lógica, certo? A lógica ali remonta a Eleia com Zenão, Parmênides, e Aristóteles vai fazer uma sistematização, uma organização. E a partir dali ele vai estabelecer o quê? Conceitos, ele vai colocar elementos no seu determinado lugar, falar de princípios, construir aquele caminho que é necessário para que a gente tenha uma argumentação mais consistente. A lógica clássica, fica essa dica logo para você. Você que está aí se preparando para o vestibular, pegue logo essa dica. A lógica clássica, ela vai se inserir justamente neste elemento da argumentação, ok? A estrutura da argumentação e a preparação desta argumentação, perfeito? Então veja só, observe o silogismo. Nós temos aqui regras para o silogismo, certo? Algumas regras são necessárias para ele. O cão ladra, premissa maior. Aquele grupo de estrelas é o cão. Logo, aquele grupo de estrelas ladra. Segundo o que estudamos, qual das regras este silogismo está desrespeitando? Veja só, nós sabemos que uma das regras fundamentais, e aí eu te convido a vir aqui na plataforma Gonçalves Dias, dá um Gonçalves Dias aí, na plataforma Gonçalves Dias nós temos a aula especificamente sobre argumentação e silogismo e as regras do silogismo. Olha que coisa bacana, então eu te convido a ir lá para poder beber nessa fonte direto. Aqui nós temos um silogismo e nós precisamos ter atenção a uma coisa. Uma das regras que são importantes para o silogismo é que nós devemos ter apenas 3 termos, ok? E aqui, ao que parece, nós temos mais de 3 termos, ok? Aqui é o que se apresenta, nós temos mais de 3 termos. Então, veja só, para um silogismo ser válido, nós precisamos de um termo menor, um termo médio e um termo maior. Então, são apenas 3 termos, ok? Veja só. Letra A. A regra, somente 3 termos, menor, médio e maior. Quando nós analisamos o cão ladra, aquele grupo de estrelas é o cão. Logo, aquele grupo de estrelas ladra. Olha só. Aqui nós não conseguimos, né, perceber apenas 3 termos, ok? Nós temos sempre aqui elementos que estão além desses 3 termos. Perceba, então, que a primeira regra,
a regra somente 3 termos está sendo quebrada, ok? Ao que nós podemos perceber, nós estamos, tá, quebrando ao que está estabelecido aqui na letra A realmente. A letra A surge como uma boa proposição de resposta. A letra B, a regra, os termos maior e menor nunca deve ter maior extensão. Não é esta a regra que está sendo quebrada. A letra C, a regra, o termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Também necessariamente, a priori, em primeiro momento, em primeira instância, não é necessariamente esta, né? Nós não temos necessariamente esta regra a priori, ou seja, em primeiro momento, facilmente identificada. Letra D, a regra, o termo médio deve ser tomado universalmente a menos uma vez. Também não está claramente ou diretamente ou a primeiro, né, momento e primeira instância. Nenhuma das regras aqui citadas não dá para assinalar. Nós vamos ficar, portanto, aqui com a letra A. E aí fica o convite. Professor, eu tenho como detectar esses termos? Tem. Você vai aqui na plataforma Gonçalves Dias, pega a aula sobre a argumentação, silogismo e lógica, aí você vai com certeza encontrar. Te convido a procurar, vasculhar, buscar esta aula para que você possa entender melhor a operacionalização desta questão e também, claro, a teoria que vai te ajudar a responder esta questão. Perfeito? Vai ficar bem mais claro para você se você fizer esta busca. Vamos lá? Conto com a tua participação, conto com a tua autonomia e eu vou te pedir mais uma coisa. Manda para os teus colegas, recomenda, passa o link para eles também para que tu possas ajudá-los. Ok? Perfeito? Show? Vamos continuar? Show de bola. Olha a segunda questão. A segunda questão também ela é muito legal porque ela introduz e ela vai trazer para a gente claramente uma regra aqui que também está na nossa aula sobre argumentação, que está aqui na plataforma Gonçalves Dias e eu te convido mais uma vez a assisti-la. 2. Observe o silogismo. Nenhum A é B, nenhum B é C. Logo, nenhum A é C. Segundo o que estudamos, qual das regras este silogismo está desrespeitando? Olha só. Nós sabemos, a priori, em primeiro momento, que nós temos aqui duas proposições negativadas. Ok? E nós temos uma regra que diz o seguinte: de duas proposições negativas não se pode concluir nada. Veja que, a primeiro momento, como funciona aqui na primeira questão. Em primeira instância, a regra mais clara que eu estou quebrando é esta. Ok? Aqui eu estou burlando a regra dos termos, aqui eu estou burlando esta regra que me diz que de duas premissas negativas eu não posso construir uma conclusão. Então nós vamos buscar esta regra aqui nas alternativas, correto? Então vamos lá. Somente 3 termos? Não, não é esta regra que nós estamos claramente nos referindo aqui neste silogismo. A regra, os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão? Não é esta regra que, em grande parte, eu estou aqui quebrando. A regra, o termo médio nunca deve aparecer na conclusão? Também não é esta regra que está aqui sendo colocada. A regra, se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa? Olha, aqui tem uma cilada para a gente. Olha que coisa interessante. Olha só, se as premissas são sentenças afirmativas, eu não tenho sentenças afirmativas, eu tenho sentenças negativas aqui. Eita, ó, presta atenção. Mais uma vez eu te convido, vai buscar aqui na plataforma Gonçalves Dias. Venha conosco. Assista a aula também, para tu pegar a teoria básica ali, e aí tu vai compreender até melhor isso aqui, tá bom? Então, conto com você. De duas premissas negativas, nada se conclui. Olha, encontramos uma boa sugestão de resposta. Então, aqui, nesta questão, você vai marcar a letra E, certo? Nesta primeira questão, nós percebemos a regra dos termos quebrados, então marcamos a letra A. Nesta segunda questão, nós temos outra regra já. De duas premissas negativas, nada se conclui. Vamos marcar a letra E, portanto. Correto? Pegou essa aí para ti? Guardou? Então, vamos seguir? Pode ser? Isso, alinha aí a coluna. Vamos lá, porque esse conteúdo aqui é lógica. Ele tem algo importante para te dizer. Vamos lá. Olha a terceira questão.
Observe o silogismo. Professor, o que é silogismo? Aí, mais uma vez, eu vou pedir que você vá na plataforma, venha conosco, venha aqui, clica na plataforma, abre a aula sobre silogismo, argumentação e lógica. Tu vais encontrar justamente, mas veja só, como eu sou bonzinho, silogismo é um conjunto de proposições com uma conclusão, certo? E aí esse silogismo, ele tem regras básicas para o seu funcionamento, ok? Nós temos as regras dos termos, na primeira questão que foi quebrada a letra A, nós temos as regras de que duas premissas negativas não geram conclusão, lá na segunda questão foi a letra E, e agora nós temos mais um silogismo aqui que vamos analisar. Alguns cogumelos são venenosos. Ora, alguns vegetais são cogumelos. Logo, os vegetais são venenosos. Perfeito? Perceba uma coisa. Nós temos duas proposições particulares gerando uma conclusão. E aí existe uma regra que também diz assim, de duas premissas particulares, eu não posso extrair nenhuma conclusão. Olha só. Estamos claramente burlando essa regra. Esta regra está sendo quebrada aqui. Esta condição não está sendo respeitada. Professor, como é que eu sei que é particular? Olha, alguns. O que é particular? É quando eu uso mais de um, mas não são todos. Ok? Olha só. Segundo o que estudamos, qual das regras está sendo quebrada? Nós já sabemos, de duas premissas particulares, não podemos extrair conclusão. A regra dos termos não é esta regra. A regra os termos maior e menor nunca devem ter a maior extensão na conclusão do que nas premissas, também não é esta a regra. A regra de duas premissas particulares, nada se conclui. Olha a letra C aqui. Brilhantemente colocada a letra C. Muito boa. Letra D. A regra, se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa, não é esta. De duas premissas negativas, nada se conclui, também não é esta, tá? Nós vamos identificar, nós vamos perceber aqui, que nós temos somente a letra C como possibilidade clara de resposta, ok? Então eu convido você a assinalar aqui a letra C de casa, ok? A letra C é a nossa grande resposta, perfeito? Marque para você, letra C, correto? Olha só, na primeira questão, nós quebramos a regra dos termos, a letra A. Na segunda questão, trouxe outra regra para vocês. A regra de que de premissas negativas nada se conclui, letra E. Na terceira questão, quebramos a outra regra. De premissas particulares, você não tem conclusão. Ó, letra C. Perfeito? Marcou para você aí? Vamos para mais uma aqui comigo? Bora lá? A quarta questão. Vamos ver aqui, tá? O sódio é denso. O sódio é um elemento químico. Logo, o que é denso não é um elemento químico. Olha só, eu tenho duas proposições afirmativas e aí eu construo uma conclusão negativa. Tá? Bom, mais uma vez eu estou quebrando uma regra. De duas premissas afirmativas, eu não posso ter uma conclusão negativa. Tá? De duas premissas afirmativas, tá? Eu não posso ter uma conclusão, tá? Que necessariamente vai ser negativa. Olha só. Então, vamos lá. A regra dos termos. Eu não posso levar em conta a regra dos termos. Ok? Então a letra A vai. A letra B, a regra. Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Tenho de mantê-la. Aqui está, encontramos a letra B, a nossa resposta. Olha só. Aí você vai perceber, a letra C é a das particulares, a letra E das premissas negativas nada se conclui, não são elas. Então, nós encontramos na letra B justamente a regra exata que está sendo quebrada aqui, tá? A partir desta quarta questão. Olha só. Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Nós temos o sódio é denso, afirmativo, o sódio é um elemento químico, afirmativo, aí a conclusão está vindo com uma negação, eu não posso ter isto. Então, nós vamos marcar aqui a letra B de bola. Marque para você, nesta quarta questão, a letra B de bola. Perfeito? Marcou para você?
marque a letra B, correto? Vamos aqui para a quinta questão. A quinta questão ela já vem no movimento inverso. Por que que o silogismo é válido? Nós fizemos 4 questões procurando justamente aquilo que estava invalidando o silogismo. Agora, por que que ele é válido? Tá? Nós temos aqui, então, um silogismo. Todos os homens são pássaros, nenhum pássaro é animal, portanto, nenhum homem é animal. Primeiro, nós temos de lembrar uma coisa, a lógica aqui ela é formal, nós estamos falando de forma e não... Só um homem é um animal. Calma, muita calma nessa hora. Você tem que lembrar que a lógica aqui é formal. Então, a priori, o que me interessa é forma, não conteúdo, perfeito? Então, o que eu estou, na verdade, lidando é com a arquitetura do silogismo. E não com ao lado empírico, a base empírica, a naturalidade empírica do silogismo, tá bom? Se ele está completamente bem montado, ele é válido, certo? Então, e ainda existe uma diferença entre validade e verdade, ok? Este silogismo, da forma como está colocado, ele é válido por quê? Ele tem 4 termos, olha só, nós sabemos que 4 termos transformam o silogismo, na verdade, em inválido. Nós vimos lá na primeira questão isso, certo? Olha só. Todas as premissas negativas, eu nem tenho todas as premissas negativas. A primeira, todos os homens são pássaros, ela é afirmativa. E todas as premissas negativas não é fundamento para validar silogismo. Olha, nós precisamos entender que ser negativo, a negação, a negatividade é uma coisa que a gente vai sempre confundindo. Em lógica, ela funciona como exclusão. Quando você retira algo de um conjunto, você está negando. Tá? É até interessante porque geralmente a gente não sabe dizer o que é negar. Negar é quando você exclui. Na lógica, vai ser quando você separa, quando você exclui alguma coisa. Se eu digo, olha, todos irão à festa, menos André. Ó, eu tirei, André não vai. Não, ó, tirei André. Eu, professor André, não vou. Então a negação vai funcionar como uma espécie de exclusão. Se você olhar a formação aqui da proposição, do enunciado, não tem negação aqui. Eu tenho no outro, nenhum pássaro, estou tirando todos os pássaros. Do conjunto de animais, eu estou retirando todos os pássaros, eu estou excluindo eles. Aí eu tenho uma negação aqui, ó. E isso quebra uma outra coisa que já botaram na cabeça de muita gente. Para ser negação, precisa do não, professor? Não é assim. Nenhum vai introduzir negação. E aqui eu não tenho não, mas é uma proposição negativa. Correto? Observe isso. Isso é importante. Isso dá clareza. Tá? Portanto, nenhum homem é animal. Olha só. Eu estou. Todas as premissas são negativas? Elas não são. Todas são afirmativas? Também não. Eu tenho uma negativa. A 2 é negativa. Certo? Perfeito? Ah, professor, a 3? Não, a 3 é conclusão. Olha aqui, ó. Olha o Czinho aqui, ó. Proposição 1, proposição 2, conclusão. Então, C é conclusão, não é premissa. D, a conclusão negativa não é o fato da conclusão ser negativa que vai validar isso aqui. Tá? Então, não é suficiente a afirmação de que a conclusão é negativa para eu validar um silogismo. Agora, se você analisar, preste atenção, a letra E. A conclusão é uma consequência obrigatória das premissas. Aqui eu tenho uma condição sine qua non, sem a qual não. Aqui eu tenho uma condição extremamente importante para que eu possa validar um silogismo, certo? E esse silogismo principalmente a partir de uma dedução, onde eu tenho a conclusão advinda daquilo que é organizado a partir das premissas, correto? Então, observe, eu tenho aqui como condição necessária para a validação de um silogismo a letra E, tá?
Eu convido você, portanto, a assinalar a letra E como resposta. Marque para você a letra E aí nesta quinta questão, ok? E aí eu vou convidando vocês a acompanhar mais exercícios, as nossas aulas. Mais uma vez, ir até, né, a plataforma Gonçalves Dias, vir aqui conosco, acessar as nossas aulas e, claro, dedicar, recomendar, mandar o link para os colegas, mande o link para os colegas para ajudá-los também. Forte abraço, professor André Luiz, deixando vocês e trazendo depois mais questões em filosofia. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, Cláudia Sotero, como queiram. Essa é a nossa deusa das Libras. E estamos aqui para mais uma aula trabalhando interpretação textual, seja para o PAS, o EMA, seja para o Enem. Já falamos da importância da leitura, da compreensão, da importância também do conhecimento de mundo, do nosso círculo de cultura. O que é o círculo de cultura? É aquele círculo ao qual você está inserido, fora da sua casa. Pode ser uma instituição religiosa, pode ser um clube, pode ser os amigos da escola, aquelas pessoas que participam de outras crenças, né? E aí vão interagindo conosco e aí nós vamos aprendendo. Aquelas pessoas que moram em outras regiões, enfim, pessoas que têm mais idade que nós, que já viveram numa outra época, contam as suas histórias, as suas experiências, e assim a gente vai construindo aí a nossa bagagem cultural. Tudo isso acaba por inferir em determinados textos os quais nós temos contato, tá certo? Então, o fato de você não ser de uma área específica não impede você de fazer uma leitura de um texto jornalístico sobre economia, sobre política. Epa, política hoje em dia está dando até confusão, né? A gente tem que tomar cuidado, mas a gente também tem que se interar. O homem é um ser político, né? A política faz parte do nosso ser. Nós interagimos, nós discutimos, né? Não de briga, né? Discutimos assuntos, convergimos, divergimos, somos diferentes, mas isso faz com que nós tenhamos a oportunidade de crescer, aumentar a nossa intelectualidade, então tudo isso dentro da leitura. O importante da nossa aula, qual é o objetivo? Que a gente saiba compreender e interpretar um texto, que a gente entenda a intenção do autor, que a gente busque novas informações, que a gente não saia por aí falando besteira, né? Entender um texto para repetir aquilo que é certo, tomar cuidado com as fake news. Gente, às vezes a pessoa coloca uma verdade, pega uma verdade, aí ela tira só um pedacinho, às vezes só uma palavrinha, só uma expressão, e aí aquele texto pode mudar o sentido. Ah, mas ele tem um fundo de verdade. Gente, verdade é verdade. Essa história de dizer assim, mas isso aí tem um fundo, é um pouco verdade. Não existe um pouco verdade. Ou é verdade, ou não é. Então a gente tem que começar a compreender certas coisas. 90% da verdade não é a verdade. Nem 95%, nem 10%, muito menos 99%. A verdade é uma só. Doa em quem doer, ou doa a quem doer. Não é assim? Bom, hoje nós vamos continuar ainda nessa história de interpretar textos. E aqui a gente tem, eu trouxe hoje mais charges, né? Mais tiras, para a gente compreender bem o sentido dos textos, daquilo que o autor quer trazer para nós. Aqui a gente tem do Tavis, né? Diz assim, ó, entrei em pânico e desliguei. Ele está com a mão sobre o telefone, você está observando? Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? É uma crítica. Hoje em dia você liga para a operadora de internet, né? De telefonia celular, aí eles nos atendem e dizem assim, ó, oi, eu sou sua atendente, digite o número do seu CPF, aí a gente digita lá, aí eles fazem aquele barulhinho lá da tecla, um momento, eu vou já atender você. É uma atendente ou um atendente virtual.
Então, ele ligou para alguma empresa e quem atendeu foi uma pessoa. Então, ele faz aquela crítica. Olha, entrei em pânico e desliguei. Eu tenho uma exclamação aqui, né, uma admiração. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Bom, gente, como é tão comum hoje em dia as mensagens virtuais, as pessoas têm WhatsApp comercial, mandam uma mensagem, oi, eu não posso te atender agora. Depois de, em 48 horas eu entro em contato. Então, isso vai até esfriando o relacionamento entre pessoas, porque às vezes a pessoa é tua amiga, mas ela coloca um celular comercial e dá aquela mensagem assim fria, né? Que bom. Olha só, por isso que a Mafalda quer saber para onde, né? Para onde a humanidade está caminhando. Então, olha só. A situação abordada na tira torna explícita, quer dizer, está mostrando, está claro, a contradição entre relações pessoais e o avanço tecnológico, inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos, inclusão digital e a modernização das empresas, economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado. Gente, aí parou. Economia neoliberal. A gente tem que conhecer o que é uma economia neoliberal, se isso se aplica ao texto, se tem alguma pista, tá? Quando é explícito, é aquilo que está às claras, tá bom? Revolução informática e a exclusão digital. Qual é a situação abordada explícita, que torna explícita uma contradição aí no texto? É relações pessoais e o avanço tecnológico, inteligência empresarial e ignorância dos cidadãos, inclusão digital, modernização das empresas, economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado, ou revolução informática e exclusão digital? Resposta certa, a letra A. Relações pessoais e o avanço tecnológico. O cara, ele está tão centrado nesse avanço tecnológico que ele se recusou a conversar com uma pessoa numa empresa, uma pessoa, como ele mesmo diz, de verdade. Porque hoje tudo é digital. Inclusive, não sei se você percebeu, mas a partir do momento que você liga para uma empresa telefônica, de telefonia ou serviço de internet ou qualquer outra coisa a companhia energética, a companhia de águas e esgotos, oi, você ligou para tal, quer falar com você? Disca 1. Quer a segunda via? Disca 2. Não sei o quê. Ou às vezes até assim, você liga, olha, a gente tem um atendimento pelo WhatsApp, não liga para mim não, tem alguém lá que vai te atender. Então, relações pessoais e o avanço tecnológico, né? Aí vai dificultando aí, como a Mafalda de uma outra aula que a gente viu, mostra para onde a humanidade está caminhando. Mais uma tira. Nós temos 3 quadrinhos aí. No primeiro tem assim, Nova Ética, Ideologia e Internet. Você não era blogueiro da oposição? Aí alguém pergunta, né? E a pessoa responde, que é um coelhinho. Coerência é coisa de torcedor, isso é profissional. Opa, torcedor. Por que coerência é coisa de torcedor? Porque o torcedor, ele torce para o time. Se o time vai bem, ele comenta, ele fica alegre. Se o time vai mal, ele esculhamba, ele fala mal do técnico, ele xinga o juiz, ele xinga o jogador, não é assim? Isso chama-se coerência. Mas como eu sou profissional, eu posso trabalhar para qualquer candidato, seja ele da situação ou da oposição. Deu para entender? Quadro 2, novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. Ou seja, uma pessoa está cobrando para fazer um meme ou para fazer um texto. Bom, como é que uma pessoa vai pagar a outra para fazer um texto na internet? Isso acontece. 3, nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá, pela hora da morte, é uma crítica. O preço da opinião. Tem gente que nem pensa daquele jeito, mas às vezes por ser uma figura pública, um influenciador digital, vai lá e vende sua opinião. Isso acontece? Acontece. Pode crer, acontece. A internet proporcionou
o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo vocês viram que nós falamos de crítica, né? Questão de trabalhar para a oposição ou para a situação. O cara diz que é blogueiro, eu não sou torcedor. O outro fala do preço da opinião na internet, que é o último quadro, e o do meio fala de cobrar meme é um valor e cobrar texto é outro. Então, a consequência criticada na tirinha sobre esse processo criação de memes, ampliação da blogosfera, supremacia das ideias cibernéticas, comercialização de pontos de vista ou banalização do comércio eletrônico, comercialização de pontos de vista. Gente, presta muito bem atenção. Nós, seres humanos, temos capacidade de pensar, de refletir. Então, não é tudo que os outros dizem, que os outros mandam, pessoas, lideranças, né? Às vezes lideranças religiosas, lideranças da empresa, começa a direcionar você para determinado pensamento. Então, quando isso acontece, quando você vai numa linha de raciocínio porque um líder está dizendo para você, se você não se dá o trabalho de fazer a leitura, a reflexão e criar a sua própria opinião, você está comercializando o seu ponto de vista, você está trocando uma coisa muito séria, porque é nessa elaboração de pontos de vista que a Mafalda, lá eu gostei muito daquele texto, a humanidade progride, a humanidade cresce. Quer ver só? Jogar papel na rua. Traz problemas sérios, como papel, uso de descartáveis. Se eu jogo na rua e chove, a enxurrada vai levar aquele lixo para os bueiros, que vão ficar entupidos, que vão trazer sérios problemas para a sociedade. Ah, mas todo mundo faz, eu também faço. Entendeu? Isso aí é pensar como todo mundo pensa, sem fazer uma breve reflexão. Isso traz muitos prejuízos para a nossa sociedade. E a gente tem que pensar no bem comum, aquilo que é bem comum para todos, mas nem todo mundo pensa desse jeito. Então, aqui a gente tem um texto mostrando a comercialização dos pontos de vista. Isso é muito claro, principalmente na internet. Terceira questão. Amor, primeiro quadrinho, né? Nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro! Aí ele vai para rede social. É engraçado, né? Porque ela usou curtir, ficar mais tempo juntos, desfrutar desse tempo juntos. E ele foi para a rede social para dar like, para curtir. Curtiu minha foto? Deu um like? Olha que interessante. Gente, outra coisa, a gente está usando sempre aqui, são 3 textos, né? O primeiro que eu trouxe, né? Falou da questão do digital, do eletrônico, do meio que a gente está vivendo. O segundo também, do comercialização do ponto de vista. E o terceiro, ele foi para a internet para curti-la, porque ela acha que eles têm que se curtir mais. Não era isso que ela estava querendo que ele entendesse. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e usar as palavras. Lógico, isso aqui é tom de brincadeira, para fazer-nos refletir sobre o uso da linguagem, tá bom? Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de... Vou voltar aqui, tá? Porque no último quadrinho não tem nada escrito, né? Mostra só que ele está numa rede de relacionamentos, tá? Uma rede social. Não tem nada escrito. Então, aqui a gente tem um texto misto, linguagem verbal e linguagem não verbal, tá bom? Então, por isso que tem aqui, ó. A articulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de... Letra A. Criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. B. Negar antigos conceitos ou experiências afetivas ligadas à vida amorosa dos adolescentes. C. Enfatizar a importância de incorporar novas experiências na vida amorosa dos adolescentes. D. Valorizar as manifestações nas redes sociais como medida do sucesso de uma relação amorosa. Ou letra E, associar a popularidade de uma mensagem nas redes sociais à profundidade de uma relação amorosa. Opa, letra A.
Gente, observem que essas outras alternativas, elas têm relação com o texto, mas não é isso que o texto tem a sua intencionalidade. Ele critica a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. Ou seja, ele curte na rede social, mas junto com ela, ele não está dando atenção, não está gastando tempo junto com ela. É isso que o texto traz, essa crítica, né? Superficialidade de relações. E eu vou além, relações mesmo entre amigos, entre familiares. A rede social, né, ela tem limitado esse contato. Mais uma questão de Enem. A gente tem aqui, ó, mais um texto falando de inclusão digital, falando dessas questões aí de internet. A gente tem um cenário árido, né, de seca. Aí o caminhão tem escrito, ó, inclusão digital. Deixaram para eles o quê? Água. Mas a água não literal. A água digital, ela está no computador, um balde d'água. Então, isso aqui também é um texto crítico. Esse texto aqui tem o objetivo de fazer o leitor refletir acerca da questão digital, da inclusão digital e como isso se dá em lugares menos favorecidos. Aqui é uma região árida. Muito interessante. Ele está com uma enxada, o garoto está só de calção, descalço, a terra está rachada, a mãe está com um jarro, né, um vaso, né? Com certeza de barro, porque tem uma rachadura, e eles estão precisando de água, e eles deixaram um computador, né? Tem aqui um computador e já está linkado ali na internet com um balde de água. Então, ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito de quê? Da dificuldade da distribuição de computadores nas áreas rurais. Olha como essa resposta é tendenciosa. Computador área rural, né? Mas não é isso aí que o texto critica, tá, gente? Capacidade das tecnologias em aproximar as realidades distantes, possibilidade do uso do computador como solução de problemas sociais, a ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores ou escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Letra E, escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. É isso que o texto faz com que nós reflitamos. O que a população está precisando? Essa inclusão digital, até que ponto é interessante em áreas como essa? Como se trabalharia isso, tá bom? E para finalizar, outra charge, a gente tem aqui uma rede social. Só que a gente tem um pai dizendo assim, rede social aqui em casa é outra coisa, ó. O pai, a mãe e quantos? 3, 7, 8 filhos dentro de uma rede, que está remendada, ainda tem um buraquinho com o pezinho da criança para baixo. Gente, a rede social é um espaço onde a gente tem sorrido muito, aprendido muito, temos visto muitas coisas horrorosas, muitas coisas engraçadas, né? E agora também os nossos políticos, aproveitando também as redes sociais para conquistar o nosso voto. Então, a rede social ela é um elemento muito importante na interação social, mas também afasta as nossas realidades, traz algumas consequências e, por isso, a crítica, né? Que rede social eles têm? Por que será que eles não têm? Qual é a rede social que você tem? Instagram? Twitter? WhatsApp, Facebook, é nisso que você interage? Aqui não, aqui é uma rede, porque com certeza eles são pobres, eles não têm uma cama para cada filho, está remendada, a condição deles com certeza é difícil, assim como é a condição de muitos brasileiros, tá bom? E o efeito de sentido dessa charge aí é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre aqui. Polissemia, aí requer de mim estudo gramatical. Ou seja, múltiplo sentido da expressão rede social para transmitir ideia que pretende veicular. Ironia. Ironia é uma figura de linguagem para conferir um novo significado ao termo outra coisa.
Quer dizer, rede social aqui em casa aqui é outra coisa. Letra C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Gente, não tem nada claro no texto para a gente poder marcar essa questão. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Personificação não se aplica muito bem a essa alternativa. E antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descaso da família. Letra A, polissemia. Polissemia é múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de que pretende vincular. Ou seja, na casa deles não tem computador, na casa deles provavelmente não tem nem comida, na casa deles não tem um quarto para cada filho, não tem uma cama para cada filho e, consequentemente, eles passam muitas necessidades. Então, rede social seria supérfluo. Na casa deles, rede social é uma rede que cabe todo mundo, tá certo? Bom, gente, hoje eu fico por aqui. Aleluia! Terminamos! Compliquei? Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso programa Paz, UEMA e Enem. Aqui você fica por dentro dos assuntos que envolvem essas provas, né? Comigo, Cacau Sotero, com a Anaíris, a nossa intérprete de Libras. Hoje nós vamos trabalhar com leitura e arte. Bom, a gente já teve aula sobre leitura, interpretação, compreensão, vocês estão lembrados? Ainda mais nos tempos de hoje, onde, principalmente para uma prova como o Enem, exige de nós uma leitura bem ampla, né, de muitos assuntos. Quando você vai fazer, por exemplo, também a prova da UEMA, a gente tem questões bem atuais, né, questões que estão aí em evidência, fazendo parte das provas de linguagens e, claro, se você não tiver um bom domínio de leitura, de interpretação, você vai ter trabalho na hora de entender comandos de questões de outras disciplinas. Por que eu coloquei leitura e arte? Porque dentro da nossa disciplina de linguagens, a gente também trabalha a literatura, que é a arte com palavras, né? Você lê e a sua leitura vai além das palavras. Você também pode ler um quadro como esse aqui, que eu trouxe para vocês, que é do Moema Meirelles, né? A gente tem aqui uma índia deitada, né? A gente percebe que é índia pelos trajes, né? Aliás, pela ausência de trajes. E vem também lá acima como se fossem pessoas no campo, né? A gente está vendo aqui. Quando você vê um índio, um indígena numa cena como essa, numa tela como essa, falando de literatura, a gente se remete ao indianismo, que é uma das fases do romantismo. Tá vendo só? Então, quando eu faço essa leitura, eu estou fazendo a contextualização do movimento literário, ou de uma escola literária, né? Como você queira nomenclaturar. Tudo isso exige de nós leitura e, claro, entendimento de arte. Você tem aula de arte com o professor Marcos Dominici. Às vezes eu chamo Marcos Início, eu troco aqui as bolas. Para você interpretar uma questão de arte, você precisa de uma leitura apurada, de um entendimento, né, bem interessante sobre a arte. Então você junta o conhecimento. Aí eu falei nas aulas de leitura, o círculo de cultura, a nossa leitura de mundo, e nós vamos atrelando isso aos conhecimentos específicos. Então vamos ver, aqui é uma questão do Enem. Olha novamente aí na sua tela, por favor. É a Índia. E aí você observa e em seguida nós vamos fazer a leitura da questão. Tudo isso aí na sua tela. Bom, conceitos e funções de literatura. Cada modalidade artística tem seus materiais específicos. A pintura trabalha com tintas, trabalha com cores, trabalha com formas. A música, utilizações, danças e movimentos. Agora, a literatura, como eu falei para vocês, é a arte da palavra, como nos diz Carlos Drummond de Andrade.
Aqui você pode observar um conceito. Eu vou voltar aqui à tela, né? Eu trouxe, né, o slide, eu trouxe aqui uma leitura que nós fizemos. É uma leitura de uma questão de Enem, tá bom? E agora eu trago para vocês os conceitos, né, funcionais da literatura. A literatura é uma disciplina que está presente nos vestibulares tradicionais, no Enem, tá certo? Cada modalidade artística tem seus materiais específicos. Então, a literatura é isso. A gente tem uma grade, né, de escolas literárias, de movimentos literários, começando lá na Idade Média com o trovadorismo, até os dias atuais com o modernismo e o pós-modernismo. Então, nós temos uma sequência de escolas literárias que vão sucedendo uma a outra com características que se opõem entre si. E aqui eu mostrei para vocês um quadro e a tinta trabalha com cores, trabalha com formas, mas eu consegui identificar dentro de um quadro um movimento literário, porque eu me lembrei do indígena, né, o indianismo. Então a música utiliza os sons, a gente gosta de cantar, a gente gosta de cantarolar. Quem nunca faz isso aí no banheiro? Ou até mesmo tem aluno que gosta de estudar, coloca um fonezinho na hora de estudar, né? Ouvir uma música. Então, a literatura é a arte com a palavra. Por isso que o tema da nossa alma é leitura e arte, tá bom? Como nos disse Carlos Drummond de Andrade. Então, a literatura é a arte com a palavra, tá certo? Leitura e comunicação. Bom, você sabe que para haver comunicação entre nós, né, entre os interlocutores, deve haver entendimento. Então, a literatura é a arte da palavra, e a palavra é a unidade básica da língua. Toda língua utiliza palavra, né? No caso, a Naíris está interpretando a minha língua portuguesa, e está fazendo aqui a interpretação para uma outra língua, não é isso, Naíris? A língua brasileira de sinais, Libras. Não é isso? Tô certa, né? Tô certa. Então a língua, a literatura é a arte da palavra. E a palavra é a unidade básica da língua. Então, língua portuguesa, língua brasileira de sinais, utilizando a língua portuguesa. Não é isso? Pois é. Podemos dizer que literatura, assim como a língua, pode funcionar como um instrumento de comunicação e de interação social. Olha só, quando o compositor, obviamente, compõe uma música, aquela música que você escuta, que você canta, que você repete, que você analisa, você faz uma interação, cumprindo também um papel social de transmitir o conhecimento, a cultura para uma comunidade. Através da música, por exemplo, o rei do Baião, o saudoso Luiz Gonzaga, levou para o mundo questões sociais acerca questões sociais acerca da seca do Nordeste. Então, a gente tem aí um exemplo de conhecimentos e cultura de uma comunidade, tá certo? Vamos avançar. Então, aquela obra que eu trouxe no início, com uma indígena deitada, né? É a cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica, manifesta-se e eu já trouxe aqui a resposta, tá? Você viu o quadro, nós fizemos a leitura desse quadro e aqui eu já trouxe uma questão gabaritada. Olha só. Estética romântica manifesta-se na exaltação do retrato fiel da beleza feminina? Poderia ser, porque é uma característica do romantismo. Tematização da fragilidade humana diante da morte? Também é uma característica romântica, mas do segundo momento, né? O mal do século. Tematização, ressignificação de obras do cânone literário nacional, a gente não tem muita ideia, né? Não tem muito a ver com o quadro. E a letra E, oposição entre condição humana e natureza primitiva, poderia até haver uma significação por conta da figura da Índia, né? Da indígena. Então, representação dramática idealizada do corpo da Índia, ou como falamos atualmente, da indígena. Então, a gente tem aqui um conhecimento de romantismo, mais especificamente, né, falando aí da exaltação do indígena. Olha só.
A pintura representa a mulher indígena de forma idealizada, ou seja, alguém pensou, né? Não é um retrato fidedigno. Seguindo moldes românticos através da sua cor de pele, que não se aproxima da realidade brasileira e sim da europeia. Afinal, nós não temos indígenas, né, com a tez tão clara. Então, por isso que é uma idealização. Tá? A explicação da leitura desse quadro que nós vimos no início, tá bom? Mais uma questão, vamos de poema, né? É um outro trabalhar da língua, né? Com a palavra fazendo poema, e esse poema aí é muito interessante. O açúcar. O branco açúcar, que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor, que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio. E tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã de Ipanema. Esse poema é do nosso conterrâneo maranhense, Ferreira Goulart. Ele faz uma reflexão, gente. A gente toma um cafezinho com açúcar branco. Ele diz que veio da mercearia, mas não foi o seu Oliveira que fez. Ele veio da usina, mas não foi o dono da usina que o produziu. Ele leva a nossa reflexão a quem de verdade produz o açúcar, que são os homens de vida amarga. Olha o contraste. O açúcar é doce, mas a produção do açúcar é árdua. Né? A produção é árdua, não, é árdua, né? Olha a concordância, Cacau. A produção do açúcar é feita de forma árdua, difícil. E para quem trabalha nas usinas de forma amarga, né? Uma vida difícil, uma vida dura, tá bom? E aí ele termina dizendo, esse açúcar branco, esse açúcar puro, eu adoço meu café nesta manhã, ou esta manhã em Ipanema, né? Praia lá do Rio de Janeiro, onde ele morava, onde ele estava, né? Então, gente, aqui a gente veio para um outro conhecimento, a antíntese, que é uma figura de linguagem, né? Ela configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira e é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e... Só um adentro, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Quando o autor usa o açúcar, a condição de quem produz esse açúcar, ele está compartilhando um conhecimento da comunidade de quem trabalha nas usinas, tá? Então, isso é uma interação social, hein, gente? Então, essa antítese, né, vou ler novamente, configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira e é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e, letra A, o trabalho do dono da mercearia, de onde veio o açúcar. Letra B, o beijo da moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. Letra C, o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. Letra D, a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. Ou letra E, o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Claro, letra E, né, eu expliquei bem. Existe aí dentro de um poema a intencionalidade do eu poético, né, do autor, de trazer num poema contraste, onde ele fala de antíntese, né, ele traz o claro e o escuro, mostrando que para se produzir o açúcar branquinho que vem à nossa mesa, existe uma vida dura, uma vida amarga, uma vida árdua, né, de quem o produz. E aqui eu coloquei para vocês a explicação. O autor coloca em oposição o doce e o branco açúcar e o amargo da vida dos trabalhadores em usinas escuras, tá? Contraste aí da antíntese usada. Denunciando a injustiça social dessa situação, isso aí é uma interação social conosco.
Agora veja só que interessante. Essa questão aqui não é de língua portuguesa, não é de linguagens. Eu peguei emprestado com o Marcos Dominici. É uma questão de arte, onde você vai observar 2 textos. Então, você vai usar a sua habilidade visual para identificar o que o comando da questão pede, tá certo? Então, aqui você observa 2 imagens, né? 2 imagens. Estrutura vertical dupla é a que está na sua esquerda. Parecem pratos empilhados, né? Mas não são. Parecem ser umas pedras bordoadas, né? E elas estão uma sobre a outra, né? Formando aí, dando ideia de equilíbrio. E na sua direita, nós temos um vaso, né? Uma cerimonial marajoara em cerâmica, tá? Do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos 2 textos não verbais, tá? A gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é essa que só utiliza de imagem, e aí a gente vai analisá-la. Observem bem, tá? As 2 imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária marajoara. Vou voltar mais uma vez, tá? Urna cerimonial marajoara. Eu falei uma, né? Uma cerimonial, é urna. Quer dizer, é onde vai se colocar, como ela é pequena, né? As cinzas, né? Suponhamos um funeral, uma cremação, e aqui vai se colocar as cinzas. Então, eu tenho a urna de um lado e essa estrutura aí, estrutura vertical dupla. Então, uma se distinguindo da outra. Como elas se distinguem? Ao evidenciar simetria na disposição das peças, materializar a técnica sem função utilitária, abandonar a regularidade na composição, anular a possibilidade de leituras afetivas ou integrar o suporte em sua constituição. Analisando as 2 obras, lembrando que é uma questão de arte, não é de linguagens, não é de língua portuguesa, não é de literatura, porque aqui a gente tem mesmo obra de arte. Que alternativa você marcaria aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D, ou ainda letra E? Ó, materializar a técnica sem função utilitária. Até porque trata-se de peças diferentes. E a função de uma é completamente providencial, né, para um funeral, e a outra só vai ter mesmo uma função estética. Tá bem aqui, ó. A cerâmica é apresentada como suporte no texto 1 para a arte com característica estética e conceitual, sem função utilitária, tá bom? Já no texto 2, a urna funerária possui uma função de conter os restos mortais de um ser humano, tendo, portanto, um objetivo prático na sociedade em que foi produzida. Bom, nessa aula de hoje, nós tratamos de um assunto bem interessante, a leitura, né? A gente continua falando de leitura. Só que, num plano artístico, num ponto de vista da arte. Vimos que a língua é o instrumento, né? É o instrumento que estabelece a comunicação, mas ela também tem uma função além, né? Como eu expliquei aqui no caso da Anaíris, que interpreta as nossas aulas usando a língua brasileira de sinais. Cacau, por que tudo isso? Porque aqui você percebeu que mesmo tratando-se de uma questão de arte, você precisou utilizar bem o seu conhecimento de leitura, de língua, de interpretação, tá certo? Eu trouxe essa questão de uma outra disciplina para mostrar que com uma boa leitura, com uma boa compreensão e uma interpretação, você consegue responder uma questão de qualquer disciplina. A importância da leitura vai além da interação social, da comunicação, do nosso contato com o outro.
Dentro dessas nossas aulas, nós temos trabalhado, e eu venho enfatizando muito, e é a partir dessa leitura de mundo, desse conhecimento de arte, desse conhecimento de literatura, eu posso fundamentar também a minha produção textual, a minha redação, usando muito bem os argumentos. Então, gente, fica aqui uma dica para você que vai fazer redação. A leitura, ela é fundamental. É justamente na leitura que nós corrigimos os nossos erros ortográficos, que nós corrigimos as nossas concordâncias, seja verbal, seja nominal, trabalhamos bem a regência, a acentuação. Conhecimento de quê? De sinônimos, antônimos. É a leitura que vai agregar todos esses conhecimentos gramaticais. Então, lendo, entendendo e interpretando, você vai chegar longe. O objetivo das nossas aulas é justamente fazer você chegar aonde? No PAS UEMA, no Enem, com aquela aprovação, tá certo? Bom, na aula de hoje eu vou ficando por aqui e deixo para vocês a dica. Acesse a plataforma Gonçalves Dias, o canal da TV Educação, deixe seus comentários nas nossas redes sociais e nós estamos sempre prontos a atendê-los, tá certo? Vocês entenderam tudo o que eu disse? Com certeza. Vocês estão melhorando e se aperfeiçoando cada vez mais em literatura e interpretação textual. O tempo acabou, hein? Compliquei? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação no nosso preparatório PAS UEMA Enem. E vamos ao tema de hoje. No tema de hoje o nosso foco será o Enem. Vocês sabem que nós temos algumas aulas que estarão voltadas para o PAS, o UEMA e outras que o foco será o quê? O Enem. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre as competências da redação. Lembrando que esta é a parte 2. Se você perdeu a parte 1, vai lá na nossa plataforma, dá uma olhadinha na primeira aula, pois na primeira aula nós analisamos a competência 1 e a competência 2. E nesta aula nós vamos analisar as competências 3, 4 e 5. Então, vem comigo, não perde nenhum conteúdo, fica ligado que a gente vai ter muito conteúdo legal aqui para vocês. Então, as competências na redação do Enem. As competências estão intimamente relacionadas às habilidades. Uma vez que a competência de um indivíduo em resolver uma determinada problemática pressupõe que ele domine certas habilidades necessárias para a solução do problema. Então, se você está aí estudando para o Enem, com certeza você vai se deparar com essas palavras, competências, habilidades. Quais são as habilidades necessárias para desenvolver cada competência? Lembrando que essas competências elas foram desenvolvidas ao longo do ensino fundamental 1, fundamental 2 e também do ensino médio. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre todas as competências de uma forma geral e depois vamos falar de forma específica da competência 3, 4 e 5, visto que nós já analisamos a competência 1 e 2 em outra aula. Na competência 1, demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, a língua padrão da língua portuguesa. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Na competência 5, elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, vamos lá começar a nossa análise mais detalhada. Vamos lá para a competência 3, mas antes, vamos só lembrar a forma como vocês serão avaliados, a pontuação que vocês podem receber, certo? Então, vocês têm as seguintes classificações.
Desclassificado, ou seja, não pontuou, né? 0 ponto. No caso, se vocês receberem 40 pontos, vocês serão classificados como precário. Aquela competência vai estar classificada como precária. Insuficiente, 80 pontos. Mediano, 120 pontos. Bom, 160 pontos. E ótimo, que é o que todos esperam, 200 pontos, né? Então, vamos começar aqui com a competência 3. O que está relacionado à competência 3? O que vocês devem estar atentos em relação a essa competência? É na competência 3 que vocês irão selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Então, todas essas etapas, elas são muito importantes. Por exemplo, selecionar. Quando eu tenho um tema, esse tema ele é muito amplo, ele é muito vasto. Então, eu preciso selecionar qual o conteúdo, quais as informações eu vou abordar dentro do meu texto. Relacionar, eu posso estar relacionando o tema abordado com outras áreas do conhecimento, com a sociologia, com a filosofia, com a psicologia, biologia e várias outras áreas do conhecimento. Organizar, claro, né? E não existe um texto sem organização e sem planejamento. Vocês precisam organizar o texto de vocês de acordo com os parágrafos. O que vai entrar no parágrafo da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E também interpretar. Vocês precisam interpretar os textos motivadores, interpretar os dados, interpretar as informações e saber como vocês vão utilizar essas informações dentro do texto de vocês. Lembrando que os textos, turmas, eles são motivadores, não é para vocês copiarem parte do texto e colocar na redação de vocês. Não, os textos, o próprio nome já diz, são motivadores, apenas para motivar. E aí é necessário que vocês interpretem a proposta e vocês consigam cumprir aquilo que está sendo solicitado pela banca. Então, na competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata-se da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, a elaboração de um projeto de texto. Então, antes de vocês começarem a redação, é necessário que vocês tenham um planejamento, um projeto, que vocês façam um rascunho de como vai ficar mais ou menos a redação de vocês, né? Tenham uma ideia do que vocês vão abordar na introdução, quais são os argumentos que vocês vão desenvolver no desenvolvimento e o que você vai colocar na conclusão. Por isso, a competência 3 trata disso, de selecionar, organizar, interpretar. Todos esses dados serão avaliados na competência 3. A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garantam a sequenciação coerente do texto e a interdependência das ideias. É muito comum os candidatos colocarem informações que não estão interligadas, informações que os parágrafos não estão interligados um ao outro, não existe esta interdependência. Então, muito cuidado que ao redigir o texto de vocês, ao escrever a redação de vocês, esse texto ele precisa ter uma sequência. Você mostrou ali na introdução, apresentou o tema e defendeu a sua tese. Deixou bem claro ali qual é o seu ponto de vista. Então, você vai partir do seu ponto de vista e vai defender o primeiro argumento. Em seguida, você vem com o seu segundo argumento e, na conclusão, você vai finalizar uma ideia que já foi tratada nos parágrafos anteriores. Muitos candidatos acabam trazendo para a conclusão uma ideia que sequer foi citada ao longo do texto. Ele nem falou daquilo ao longo do texto e ele traz uma ideia totalmente nova que nem foi citada no texto para concluir a redação, né? E aí
vai perder ponto com certeza, porque demonstra que o candidato não possui o quê? Coesão e coerência. E esses aspectos, eles são analisados na competência 4. Na competência 4, eles vão analisar os mecanismos linguísticos. Quais são esses mecanismos linguísticos? Coesão e coerência, né? A coesão que nós utilizamos tanto em relação aos pronomes, às conjunções, aos artigos, aos advérbios, pronomes relativos. Então, tudo isso vai estar associado à coesão. Um parágrafo precisa estar interligado ao outro. E a coerência é ter sentido. Se você não tiver cuidado, você acaba se contradizendo. Você disse algo no primeiro parágrafo do desenvolvimento e lá no segundo você acaba contradizendo aquilo que você disse. Ou seja, vai ficar um texto incoerente. Então, muito cuidado. O que vão aparecer em relação à competência 4? O que você precisa focar? O que você precisa estudar e ficar bem antenado em relação à competência 4? São o quê? As preposições, as conjunções, os advérbios, as locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto. Por quê? Porque estabelecem entre si uma inter-relação entre as frases, entre as palavras, entre as orações. Cada parágrafo será composto de um ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as ideias anteriores, né? Muita atenção! As ideias novas têm que ter relação com as ideias que já foram citadas. Então, se você quer mandar bem aí na competência 4, dá uma revisada em preposição, em conjunções, advérbios, locuções adverbiais, que com certeza você vai ter mais domínio desses mecanismos linguísticos. A competência 5. Esta competência é responsável por avaliar a proposta de intervenção do texto, a qual deve apresentar uma medida efetiva para a resolução do problema. Sendo assim, é importante elaborar uma proposta de intervenção colocando os elementos obrigatórios para obter uma boa nota. Afinal, essa é uma competência importante, pois vai mostrar se o candidato consegue ou não fazer uma análise crítica dos impactos do problema que foi levantado pela banca. Turma, a competência 5 ela é importantíssima. Primeiro porque ela é obrigatória, né? Ela tem, na redação de vocês, tem que constar uma proposta de intervenção. Outros vestibulares não colocam isso como algo obrigatório. O Enem, sim. No Enem, a proposta de intervenção ela é obrigatória. E mais interessante ainda, tem alguns aspectos que você precisa cumprir nessa proposta de intervenção. Vamos ver quais são esses aspectos? São esses aqui. Vocês precisam cumprir esses aspectos. Vamos ver como funciona. Como fazer a proposta de intervenção na redação do Enem? Primeiro, você tem que dizer a ação. O que eu preciso fazer para resolver esse problema? Que solução, que proposta de intervenção você propõe para este problema? Depois você tem que pensar no agente. Quem é responsável por isso? E aqui muitos candidatos se perdem um pouco. Por quê? Porque não sabem qual é o órgão responsável por determinada área. E aí acabam atribuindo a responsabilidade a um órgão, a um departamento, a uma instituição que não é responsável por aquilo. Então, tenham muito cuidado, porque vocês necessitam citar também o agente. É necessário que vocês saibam quem é o agente responsável por aquela demanda que vocês estão propondo que seja resolvida. O modo, e aí? Como é que você vai resolver? Você está dando uma proposta, está dando uma sugestão, propondo uma solução, mas de que forma? Então, você precisa detalhar um pouquinho a forma como você vai fazer essa proposta de intervenção. E o efeito, para quê? Qual é a importância, né, dessa proposta de intervenção? O que isso vai influenciar de forma positiva ou negativa? Quais são os impactos? Então, muita atenção, dentro da proposta de intervenção de vocês deve constar isso. Ação, agente, modo e efeito, certo? Não esqueçam dessas partes, que aí vai ficar uma proposta de intervenção bem completa, se vocês conseguirem contemplar tudo isso. Então, agora, nós vamos para uma questão do Enem, para vocês perceberem como é que funciona quando vocês se depararem com essas questões. Então, vamos lá. Aqui nessa questão do Enem diz assim: o nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social, e por isso é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins,
professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, da editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. Muita atenção ao texto. Vão pegando ali as palavras principais, vão grifando e muita atenção também ao comando. Vamos continuar. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual, na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome, no casamento, quando ele adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele, né? Então ele diz aí que acontece em várias fases. Na infância, acontece também na fase sexual, na adolescência, também na fase do casamento, onde a pessoa vai optar por colocar o nome do esposo ou não, né? Então vamos agora para o comando da questão. Aqui nós temos uma questão que está relacionada à coesão, certo? Então muita atenção com essas questões que tratam de coesão. Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Ele quer saber aí qual foi a substituição, onde ele foi retomado, né? Então, muito cuidado, mais uma vez, ó, pronomes funcionam no texto como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome em destaque. Então, sempre quando vocês tiverem questões desse tipo, voltem lá no texto e tentem identificar o trecho onde aparece esse comando. Então, letra A, seu nome define seu destino. Letra B, é você quem constrói a sua identidade. Letra C, existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Letra D, você toma posse do nome que lhe foi dado. Ou letra E, não ficar brigando com ele. Então, em qual dessas opções ele foi retomado? E aí, conseguiram identificar em qual a palavra nome, o vocábulo nome é retomado? Em qual a opção correta? A opção correta é não ficar brigando com ele. Com ele quem? No caso, a palavra nome, não ficar brigando com o nome. Então, no caso, o pronome substituiu aí a palavra nome, certo? O elemento de coesão, ele serve justamente para isso, né? Para evitar a repetição, para fazer uma substituição, que foi o caso aqui dessa questão. Vamos lá para mais uma questão. As alegres meninas que passam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados, as alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância, o uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Hoje de manhã estavam sérias. Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera a notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições, em lugar ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres, né? Contos plausíveis. Você vê que é um conto, mas que ele trata de uma situação bem atual, né, que trata aí da questão do feminicídio. Então, quando você lê o texto, faça também a interpretação desse texto. Tente identificar o tema sobre o qual o texto está tratando. No texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso estilístico contribui para, mais uma vez, a questão da coesão e também da coerência. São aspectos que estão muito interligados, turma. A coesão e a coerência, eles estão muito interligados. Lembrando que são diferentes, né? A coesão está mais relacionada à questão do que vai fazer essa ligação, essa relação, e a coerência está mais relacionada ao sentido.
cada palavra que eu escolho dá um sentido diferente ao texto, né? Então vamos ver aqui, ele quer saber em relação aos artigos e também ao pronome essas. No último parágrafo, para que esse recurso estilístico serviu? O artigo as e o pronome essas. Qual é a função dele dentro do texto? Letra A, intensificar a ideia do súbito amadurecimento. Letra B, indicar a falta de identidade típica da adolescência. Letra C, organizar a sequência temporal dos fatos narrados. Letra D, complementar a descrição do acontecimento trágico. Ou letra E, expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola. E aí, vocês conseguem perceber como pequenas palavras elas dão sentido ao texto? Se por acaso eu troco aquele artigo por uma outra palavra, se eu troco por um advérbio, se eu troco por uma preposição, se eu troco por uma locução, isso vai interferir diretamente no sentido do meu texto. A mesma coisa no uso do pronome essas. Se ele troca essas por um outro pronome, ou por um advérbio, ou por um outro elemento coesivo, certamente também vai dar um outro sentido ao texto. Então, tendo em vista tudo o que o texto tratou, e mais os elementos de coerência, qual opção vocês marcariam? Vamos ver qual a opção correta? Intensificar a ideia do súbito amadurecimento. Porque o texto fala o tempo todo das meninas alegres, as meninas sorrindo de coisas banais, de coisas simples, e de repente elas já não sorriem, por quê? Por conta de assuntos que são extremamente sérios e estão aí na nossa sociedade. Então é isso, turma. Nós tratamos aqui da competência 3, 4 e 5. Lembrando que nós já tivemos a parte 1, então para que você tenha acesso às 5 competências, assista primeiro as competências parte 1 e depois as competências parte 2 e com certeza você terá um bom resultado aí na redação do Enem. Um abraço, até a próxima e espero vocês na próxima aula.